E o tema que me foi passado é um tema interessante, é o tema do dano moral em direito de família. E a primeira questão que se coloca hoje é possível ou não, é compatível ou não o dano moral no direito de família, tendo em vista que a família, ela parte hoje de uma premissa, que é a premissa da espontaneidade. Ou seja, eu diria que a família, especialmente as relações conjugais e as relações entre companheiros, portanto, não as relações de parentesco, entre pais e filhos, essas não, mas as relações conjugais e as relações entre companheiros, a união estável, ela parte de duas premissas básicas, fundamentais, que são, primeiro, a afetividade, ou seja, se não há afetividade, não há casamento, não há união estável, e segundo, a espontaneidade. E eu digo espontaneidade pela simples e boa razão de que ninguém é obrigado nem a casar, nem a conviver e nem a permanecer casado. Depois da emenda 66 de 2010, que introduziu, que alterou o artigo da Constituição, hoje o divórcio é um direito potestativo que tem como único requisito estar casado. Por isso, eu não exijo mais nada mais requisito temporal, ou seja, separação de fato mínima de 2 anos, não exijo aquele período mínimo de reflexão que havia de 1 ano do casamento para que houvesse a separação consensual. Basta estar casado para que haja o divórcio. É um direito potestativo, não há defesa no divórcio. Ou seja, basta dizer, eu não quero mais. Eu costumo dizer que o próximo passo é o divórcio por e-mail. Ou seja, você diz, você entra no Facebook, é uma delícia, as redes sociais são uma delícia, né? É o Facebook, como é que é o nome? O Twitter, quem não tem, eu me sinto um ET, eu não tenho Twitter nem Facebook, mas de qualquer modo, você manda o Twitter e fala, fui, simplesmente fui, 3 pontinhos, divórcio já está consumado. E por isso, tendo em vista que as relações conjugais, que são simétricas, já que é uma isonomia de direitos entre deveres, entre cônjuges e companheiros, e são espontâneas, ninguém é obrigado a permanecer casado por 1 segundo que seja. Eu posso me divorciar sem dizer o porquê. Elas, de algum modo, apresentariam quase que uma incompatibilidade entre a reclamação por danos morais, já que a qualquer momento eu digo, eu não quero mais, assim não me interessa, assim eu vou embora, eu não tenho por que sofrer humilhações, sofrer injúrias, sofrer ofensas enquanto casado. Basta ir embora, basta colocar fim a essa relação familiar. Mas isso, infelizmente, não é bem assim, e lembramos mais uma vez que a família teve uma grande evolução, e a família que no século XIX, ela tinha outra função, tinha outras premissas, a ideia era de um núcleo econômico, um núcleo de poder, ela passou a ser um espaço de realizações pessoais, ou seja, as pessoas se casam, as pessoas constituem famílias para realizar projetos individuais e não se casam mais com um assunto de parentesco entre famílias, de unir grupos sociais. Então isso é fundamental, mas e por isso que eu digo o seguinte, esses grandes princípios do direito de família e que pautaram durante décadas as relações conjugais, eles hoje estão muito atenuados, eles estão muito amenizados. Eu diria que hoje o grande princípio que remanesce no direito de família, o maior deles, que em torno do qual giram todos os demais princípios, é o princípio do maior interesse da criança, ou do melhor interesse da criança. Isso porque nas relações parentais entre pais e filhos, ao contrário das relações conjugais ou das relações entre conviventes, não há simetria, mas sim há assimetria. Ou seja, os filhos não têm uma relação de igualdade como têm os cônjuges e mais. A relação entre pais e filhos, ela é perene. Eu não tenho como abdicar, não tenho como divorciar dos meus filhos e dizer, fui, como eu falo para minha mulher. Por isso é que essas relações, pela sua perenidade e pela sua falta de simetria, portanto, pela sua assimetria, essas sim reclamam uma atenção muito maior, uma atenção muito mais cuidadosa do intérprete, do juiz, ao trabalhar com essas relações entre, especialmente os danos morais no direito de família. Nós podemos dizer que quando eu trabalho com danos morais de família, eu devo separar danos morais entre cônjuges e companheiros de um lado e danos morais entre pais e filhos de outro lado. As matérias, embora estejam sobre a grande rubrica de danos morais do direito de família, elas não merecem tratamento igual, elas não merecem a mesma interpretação. E vamos começar com os danos morais entre cônjuges, entre companheiros, entre noivos também, para depois passarmos aos danos morais entre parentes, entre pais e filhos nas relações de parentesco. Eu diria o seguinte, eu diria que nós temos hoje
Nos danos morais entre cônjuges, companheiros e também noivos, nós temos duas grandes correntes que se debatem e são inconciliáveis entre si. E a primeira grande corrente diz que só há responsabilização nessa esfera entre cônjuges e companheiros quando houver ilícito absoluto. E o que seria essa palavrinha ilícito absoluto? Quando o ilícito, além do ilícito matrimonial, além de ser uma daquelas violações dos deveres extrapatrimoniais do casamento, do artigo 1566 do Código Civil, fidelidade, coabitação, respeito, etc., quando, além de encaixar o ilícito no artigo 1566, eu também puder encaixar esse mesmo ilícito no artigo 186 do Código Civil. Ou seja, eu respondo não porque sou cônjuge, porque ainda que você não fosse cônjuge, eu responderia do mesmo modo. É sevícia, é agressão, é ofensa, é humilhação. Ou seja, eu não respondo no indenizo porque ofendi meu cônjuge, mas também indenizaria do mesmo modo se eu agredisse o meu companheiro de mesa, se ofendesse o meu colega de mesa. Portanto, a primeira corrente diz que os ilícitos puramente matrimoniais, mas que não são simultaneamente ilícitos absolutos do artigo 186, não merecem indenização por si. Eles só serão indenizáveis quando forem, a um só tempo, ilícitos matrimoniais, eu encaixá-los no artigo 1566, mas encaixá-los também, simultaneamente, no artigo 186 do Código Civil. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente diz que não. A segunda corrente diz que é perfeitamente possível, é compatível, a indenização de danos morais ou por danos morais, quando houver um ilícito exclusivamente com fundamento no artigo 1566 do Código Civil, ainda que esse ilícito não encontre correspondência no artigo 186 do Código Civil, que é um dos artigos mais conhecidos do Código, que diz que aquele que praticar ato ilícito culposamente por negligência, imprudência, deve reparar o dano causado a outrem. O artigo 186, que consagra o princípio, uma cláusula geral, um princípio positivado que consagra a responsabilidade extracontratual, talvez o artigo mais conhecido de todo o Código Civil, quando eu tiver um ilícito só matrimonial, mas ainda que não seja, ainda que não encaixe esse ilícito no artigo 186 do Código Civil, também haveria danos morais pela só violação de deveres matrimoniais, ainda que essa violação não fosse simultaneamente uma violação do artigo 186 do Código Civil. É interessante, é curioso, porque a doutrina majoritária diz que basta o ilícito matrimonial, mas os juízes, a jurisprudência, caminha em sentido contrário. Ou seja, a jurisprudência, é claro que é uma matéria difícil, uma matéria controversa, mas a jurisprudência, de forma decidida, cada vez mais diz que só se indeniza o ilícito matrimonial quando ele simultaneamente for um ilícito comum do artigo 186 do Código Civil. Há quase que uma falta de sintonia entre o que diz a doutrina majoritária e o que diz a jurisprudência dos nossos tribunais. Vamos lembrar ainda que a responsabilidade civil, e é disso que nós tratamos aqui, ela teve também uma grande evolução ao lado do direito de família no século XIX e no século XX. Vamos lembrar que a responsabilidade civil no século XIX até metade do século XX, ela olhava muito para a estrutura do ato ilícito, ou seja, ela olhava muito sobre o ato ilícito, especialmente sobre a culpa do ofensor. Houve culpa, o que é culpa, a teoria normativa da culpa, o homem médio, como agiria o homem médio na mesma situação. Eu olhava para o autor do ato ilícito e só responsabilizava se ele tivesse agido com culpa. No final do século XX, houve uma grande mudança na responsabilidade civil. E ela tirou os olhos do ato ilícito e pousou os olhos no dano injusto, dizendo: eu me preocupo menos em analisar a estrutura do ato ilícito, ou seja, o ato ilícito em si, me preocupo mais em não deixar a vítima ressarcida, não deixar a vítima sem uma compensação. Nós passamos a olhar muito mais o dano injusto do que propriamente o ato ilícito. Houve uma mudança de paradigma. A ideia é que a vítima não fique mais ressarcida. Então, traçadas as premissas originais, nós vamos trabalhar inicialmente com a questão dos danos morais, e vamos começar pelos danos morais no rompimento de noivado. Vamos lembrar ainda que essa palavrinha danos morais, essa expressão danos morais, ela também hoje sofre um pouco de atecnia. As pessoas, elas falam, repetem: eu sofri um dano moral porque eu sofri muito, tive um dissabor intenso, tive uma angústia, mas elas não conseguem, com certeza, elas não conseguem com perfeição dizer o que é dano moral e traçar exatamente os seus contornos. Eu gosto muito de uma autora carioca
que é a professora Maria Bodin, do Rio de Janeiro, e ela me traz uma definição muito boa, ou melhor, uma classificação dos danos morais que me interessa muito. E ela distingue os danos morais de danos morais objetivos de danos morais subjetivos. E os danos morais objetivos são aqueles que violam diretamente um direito da personalidade, ou seja, violam a honra, violam a imagem, violam o bom nome da pessoa. Ela chama isso de danos morais objetivos. E ela diz que normalmente o STJ diz a mesma coisa, que quando eu tenho danos morais objetivos, eu tenho danos morais in re ipsa, ou seja, há uma presunção relativa de que é só prática desse ato que viola diretamente um direito da personalidade, uma violação frontal a um direito da personalidade, já provoca uma presunção de que ali há um dano moral indenizável. A vítima não precisa provar o dano moral, não precisa provar que sofreu intensamente, porque decorre da própria circunstância do fato, da própria ofensa ao direito da personalidade. Mas, ao lado dos danos morais objetivos, eu tenho os danos morais que eu chamo de subjetivos. E os danos morais subjetivos são aqueles em que não há uma violação direta a um direito específico da personalidade. Eu não ofendo a honra, eu não ofendo o bom nome, não ofendo a imagem, não ofendo daqueles direitos da personalidade do artigo 5º da Constituição, mas o meu comportamento ilícito, apesar de não violar diretamente um daqueles direitos do artigo 5º, catalogados no artigo 5º, ele causa, sem dúvida, à vítima um sofrimento intenso, atinge o seu bem-estar psíquico e, em razão desse sofrimento intenso que eu causo à vítima, eu devo compensá-la por isso. A Maria Bodin, ela chama esses danos morais subjetivos, e diz que, nesse caso, eles não são in re ipsa. Eles não são in re ipsa e, por isso, a vítima, o ofendido, deve demonstrar que houve o fato e deve demonstrar que daquele fato que não decorreu uma violação direta do seu direito à personalidade, ela teve, em razão daquele ato ilícito, um dissabor, um sofrimento muito acima do normal, que justifique uma compensação pecuniária. Então isso é interessante para começarmos a conversa. Vamos começar com o rompimento de noivado. Os senhores sabem que o casamento, sem dúvida nenhuma, é talvez dos atos jurídicos do Código Civil, talvez o mais solene. O casamento em primeiro lugar, o testamento em segundo lugar, mas o casamento é sem dúvida o ato mais solene do Código Civil, talvez para avisar da fria que você vai entrar. Ou seja, ele fala, cuidado, olha onde você está entrando, o negócio é feio. Então você promove a habilitação, tem proclamas, há um prazo das proclamas obrigatório, que é um prazo de reflexão para você pensar se é aquilo mesmo que você quer. Depois há a celebração, uma celebração absolutamente solene, feita pelo juiz de paz, com as portas abertas para que qualquer pessoa possa opor os seus impedimentos, não é? Então, é sem dúvida nenhuma o ato mais solene de todo o Código Civil, proporcional à encrenca que você vai enfrentar. Mas, de qualquer modo, o casamento, ele tem essa absoluta solenidade, essa total solenidade, porque ele é um ato que exige completa liberdade do nubente. Ou seja, o nubente, a ideia é garantir a total liberdade, a completa liberdade do nubente. Eu caso porque eu quero. Vamos lembrar ainda que no direito civil brasileiro não existe mais o contrato esponsalício, nas famosas esponsais do direito romano, em que eu prometia me casar e respondia caso eu violasse a minha promessa de casamento. Por isso, a princípio, o rompimento do noivado, a priori, a princípio, é um ato ilícito. E é um ato ilícito, é um ato lícito, absolutamente isso, é um exercício regular de direito. Porque a pessoa não é obrigada a casar e logo, se ela tem a liberdade de não casar, isso significa que, ao dizer que ela não pretende mais casar, ela exerce um direito. E ao exercer um direito, a princípio ela não é obrigada a indenizar ninguém. É claro que o sofrimento do noivo abandonado, ele é um sofrimento apreciável, não é? Os noivos e noivas sofrem intensamente quando são abandonados. Mas isso é um critério, o sofrimento do noivo é um critério insuficiente para gerar indenização. Nós temos aqui dois princípios a serem ponderados. Primeiro, a liberdade de casar por aquele que não quer mais. E segundo, a integridade psíquico-social daquele que foi abandonado e que se vê desprezado, sofre barbaridade porque foi abandonado pelo outro nubente. Qual dos dois interesses deve prevalecer? A integridade física, emocional, psíquica e emocional do abandonado, ou a liberdade daquele que não quer mais casar, às vezes num ato de estrito bom senso, né? Ele percebe que ele não está feliz, ele percebe que ele tem dúvidas, é melhor desistir antes do que divorciar
Depois, me parece que nesse conflito de interesses ponderáveis, o sofrimento de quem é abandonado e a liberdade de quem abandona, prevalece o primeiro interesse. Porque, caso contrário, eu chegaria num dilema que seria o seguinte: a pessoa poderia se ver compelida a casar para evitar o pagamento de uma indenização. Ou você casa, ou você indeniza. Ou seja, seria quase que uma astreinte ou uma sanção para quem não quiser mais casar, o que tiraria de algum modo essa ampla liberdade que é da essência, que é do âmago do casamento. Por isso, entre esses dois princípios, o sofrimento de um e a liberdade de outro, prevalece no noivado a liberdade de quem dá o famoso WO, ou seja, de quem não quer mais. Que mais? É claro, no entanto, que essa ampla liberdade que eu tenho de não casar, ela deve ser exercida de modo lícito. Lembrem que quando eu exerço meus direitos, eu posso exercer meus direitos de modo lícito, mas eu posso, por incrível que pareça, exercer os meus direitos de modo ilícito. Nós temos uma figura hoje, no artigo 187 do Código Civil, que é uma figura maravilhosa, muito bem posta na parte geral do Código Civil, que é o abuso de direito. Ou seja, e no abuso de direito, eu exerço um direito, mas eu exerço um direito de forma irregular. E exerço um direito de forma irregular, porque ao exercê-lo, eu excedo manifestamente a sua função econômica, a sua função social, a boa-fé ou os bons costumes. Ao exercer um direito, eu imponho um desnecessário sofrimento à vítima, eu imponho um desnecessário desgaste, eu imponho um desnecessário sanção à vítima. Nesse caso, o exercício do direito, que a princípio era lícito, se torna ilícito e assim nasce o direito de indenizar. É o caso, por exemplo, da pessoa que não só rompe o noivado, mas rompe o noivado em situação absolutamente humilhante para o outro. Hoje é muito comum que a pessoa coloque a sua intimidade inteira onde? No maldito Twitter, não é? Que é a praga dos tempos modernos. O sujeito não só termina o seu noivado, como coloca os detalhes mais escabrosos ali à disposição de todos, como se todo mundo tivesse o interesse e a curiosidade de saber por que terminou o noivado. Isso nós temos um interesse sádico em saber o que aconteceu com a vida dos outros, não é? Mas de qualquer modo, a pessoa não tem o direito de expor não só a sua intimidade, mas a intimidade do outro nas redes sociais. Logo, ela indenizaria não pelo rompimento do noivado em si, mas pela disposição desnecessária da intimidade e da privacidade do outro nubente aos olhos de todos. Isso é o abuso do direito, esse é o ato ilícito e não o rompimento do noivado em si. Às vezes acontece também de o nosso nubente ele desistir do seu casamento, não no momento apropriado, mas já em momento muito próximo ao casamento, convites distribuídos, às vezes a data já marcada, ou pior, às vezes no próprio dia do casamento ele não comparece à cerimônia, às vezes o casamento religioso, às vezes o casamento civil. Esse sim é o famoso WO, o sujeito simplesmente não aparece, o outro fica esperando ali. Nesses casos, sim, os tribunais em alguns acordos têm dito que, embora a sua liberdade de não casar seja o interesse primordial, já que ele não é compelido a casar, nesse caso, a forma como foi exercido esse direito, a última hora, e a exposição que se colocou o outro à humilhação social, ao desgaste social, é que é indenizável. Indeniza-se não o rompimento em si do noivado, mas se indeniza sim a forma como isso foi feito, em especial a exposição, a humilhação que o outro cônjuge é submetido. Então, isso é importante. Se discute, é preciso um motivo justo para terminar o noivado? Isso, volta e meia, nós discutimos nas ações judiciais e os noivos ou noivas abandonados dizem: ele me abandonou sem razão, por um motivo absolutamente fútil. A resposta é claro que não. Se para divorciar eu não preciso mais dizer o porquê, quanto mais para dizer que eu não quero casar. Por isso, a questão do motivo justo ou injusto para o rompimento do noivado é absolutamente irrelevante. O que interessa é a forma de romper o noivado, de não expor o outro a uma exposição desnecessária, a uma humilhação desnecessária. Essa humilhação é que é indenizável. É claro que eu falo de danos morais e não falo de danos materiais. É claro que o rompimento dos noivados muitas vezes gera danos materiais, quando as partes já fizeram despesas para o casamento e uma delas então não quer mais casar, e é justo que ela não case mais, mas é razoável que ela indenize a outra, ao menos por parte das despesas que a outra fez para aquele casamento que ambas tinham combinado.
Ou seja, o ressarcimento de danos materiais, esse sim é comum, esses tribunais dão sem maior problema. Há pouco tempo julgamos um caso na minha Câmara, em que o sujeito marcou o casamento e terminou antes, uns 2 ou 3 meses antes. Mas, de qualquer modo, já havia o buffet já contratado, com o sinal dado, já havia uma série de providências feitas, o enxoval da moça já estava feito, e para azar dela, ela fez enxoval com monograma. Não se deve fazer enxoval com monograma. E ela colocou, e ela fez enxoval com monograma, né? E o nome dele começava com P, acho que era Paulo, e nós discutimos muito na Câmara. Eu discuti, falei, mas o enxoval que ela vai perder? Falei, não perdeu ainda, quem sabe ela arrume outro, Pedro, teu P é o nome. Se arrumar um Ricardo, basta puxar um rabinho no P, quer dizer, então vejam que nem sempre é fácil, né? Mas de qualquer modo, nós demos sem dúvida nenhuma, uma indenização pelos danos materiais que ela sofreu, mas que não se confundem, obviamente, com os danos morais. Vamos trabalhar agora com a violação dos deveres conjugais. Vimos a questão do noivado, vamos aos deveres conjugais, para em seguida trabalharmos com danos morais nas relações não mais conjugais entre companheiros, mas entre pais e filhos. E nas relações conjugais, e essa já fiz uma abertura há pouquinho, a grande dúvida é: indeniza-se o ilícito exclusivamente matrimonial do artigo 156, a violação ao dever de fidelidade, violação ao dever de respeito, violação ao dever de coabitação. Vocês sabem que um dos deveres do casamento é o dever de coabitação, não só morar sob o mesmo teto, mas de manter relações sexuais. Ou seja, a pessoa que não tem mais vontade, a pessoa que não tem mais ânimo, não tem mais coragem a manter as relações sexuais, ela deve ser penalizada com um dano moral. Cada vez que falhar, paga uma indenização. E o marido fala, mas assim é que não vou conseguir mesmo. Ou seja, com essa espada na cabeça, agora que não vai. Mas, de qualquer modo, a pergunta é: esses ilícitos matrimoniais que podem levar ao final do casamento, justificam o outro pedir o divórcio, aliás, com ou sem razão, mas ele pode, não quero mais, se é assim, eu não quero mais, eles justificam ou não a indenização por danos morais? Eu diria que a doutrina majoritária diria que sim, e os tribunais dizem que não. Os tribunais dizem, são renitentes a isso, eles dizem o seguinte: o ilícito puramente matrimonial, mas que não é simultaneamente o ilícito comum do artigo 186, ele não gera indenização por dano moral. Pode gerar sim uma outra sanção àquele cônjuge que não quer mais manter relações, ao cônjuge que é infiel, e a sanção que ele sofre é de perder o seu casamento, uma vez que o outro não o perdoa, que vai embora e que pede o divórcio. Ou seja, nem todo ato ilícito, temos que terminar com essa mentalidade, nem todo ato ilícito termina numa sanção patrimonial, termina numa ação de dano moral. Há atos ilícitos que têm sanções de outra natureza, e a sanção que vai sofrer o cônjuge que se porta mal no casamento é de outro dizer: se é assim, isso não me interessa mais, eu não te perdoo, eu quero o divórcio, eu vou embora, nosso casamento está terminado, assim como na união estável. Então, é claro que há duas correntes. A meu ver, eu acho que só se indeniza moral quando ele for simultaneamente também um ilícito comum do artigo 186 do Código Civil. É o caso, por exemplo, e os tribunais disso são absolutamente rigorosos, a sevícia. É o caso do cônjuge que agride o outro, e claro, tem a sanção prevista na Lei de Maria da Penha, que é uma lei bastante rigorosa, mas a par disso, a par da sanção penal, nós temos também a sanção civil, e ele indeniza a sevícia, a agressão a outro cônjuge, não só porque violou um dever matrimonial, mas porque a agressão, obviamente, é a um só tempo uma violação ao artigo 1566, mas também uma violação ao artigo 186 do Código Civil. Se ele agredisse não apenas a esposa, mas também o vizinho, ou agredisse o colega de trabalho, ele também pagaria uma indenização por dano moral. A sanção extra a que ele está sujeito por agredir a esposa e não o companheiro de trabalho, não o amigo, não o irmão dele, a sanção extra é o divórcio, além daquelas sanções penais previstas na lei específica, que é a Lei Maria da Penha, que contém sanções específicas sobre isso. A pergunta é: mas professor Loureiro, claro que então já vimos a questão do não pagamento, essa palavra é horrível, o não pagamento do débito conjugal, não é? A palavra já soa mal. Se o pagamento do débito, se o inadimplemento do débito conjugal, não é? Ele geraria dano moral, a meu ver, obviamente não, e não teria cabimento, aliás, tratar essas relações afetivas de natureza íntima como se fosse um descumprimento de uma obrigação, não é? Até se ele fosse assim,
Você não perguntaria para tua esposa, assim, foi bom, meu bem? Você perguntaria, o inadimplemento foi perfeito? Então, quer dizer, isso tiraria todo o romantismo das relações. Por isso, é fundamental, senhores, que nesse caso específico, me parece que seria totalmente incabível dano moral, embora haja violação a um dever matrimonial, embora isso gere eventualmente o divórcio. A grande dúvida que fica é uma das violações mais comuns aos deveres matrimoniais é o adultério, e que talvez seja a violação que mais gera pedido de danos morais. O adultério gera ou não dano moral. Os tribunais hoje, é claro que há acórdãos dissonantes, claro, evidente, mas na grande maioria dos acórdãos, eu diria de 9 em cada 10 acórdãos dos tribunais de São Paulo, eu participei da 4ª Câmara, hoje sou da 6ª Câmara de Direito Privado, julgamos com alguma frequência os danos morais, em especial na questão do adultério, e a posição básica dos julgamentos, embora haja, reconheço, alguns julgamentos minoritários, alguns acordos minoritários, é no sentido de que nem todo adultério gera automaticamente o direito ao dano moral. É claro que o cônjuge traído, é claro que o companheiro traído sofre, é claro que ele se sente numa situação de inferioridade, humilhado, mas não é isso que se indeniza, até porque todo casamento que termina gera ao cônjuge, ou gera aos dois até, uma situação de abandono, uma sensação de vazio, um sofrimento, mas não é esse sofrimento que se indeniza. O que se indeniza na questão do adultério é a desnecessária exposição do outro ao ridículo, a desnecessária exposição do outro a uma situação de vergonha social. Por isso, aquele caso em que a esposa descobre que o marido um dia saiu e foi para a farra e descobre alguma coisa, descobre no telefone que é uma ligação estranha e que acaba apertando o sujeito, aí que vem a pergunta, quem mente mais, o homem ou a mulher? O homem mente mais, a mulher mente melhor, com certeza, não é? Não, o homem ele mente mais, é descarado, mas ele mente por 5 minutos, toma um aperto, ele já cai em contradição. A mulher não. A mulher mente, a hora que você aperta, ela fala, chorar, isso é assim, eu vou pro banheiro chorar. Fala, como? Mas de qualquer modo, os dois mentem e quando se descobre adultério, isso gera automaticamente o dano moral ou não? Os tribunais dizem que não. E dizem que não, porque esse é um ilícito matrimonial, mas que não é simultaneamente um ilícito civil, um ilícito comum, um ilícito que nós chamamos de absoluto do artigo 186 do Código Civil. Será sim um ilícito do artigo 186 do Código Civil se além da infidelidade em si, houver uma desnecessária exposição do outro. É o caso do sujeito que trai e põe na rede social. É o caso do sujeito que trai. Outro dia eu julguei um caso procedente de dano moral por adultério, em que o sujeito traiu a mulher com a própria cunhada, não é? E que eu vi, realmente, e era um caso em que, obviamente, o cunhado, quando descobriu, partiu para agressão, foram todos na polícia, a vizinhança soube, deu tiro, ou seja, houve uma comoção familiar em razão de ele ter traído a esposa com a cunhada. Mas o sujeito eu fiquei muito impressionado com o processo, porque ele foi de uma sinceridade absurda. Ele falou, juiz, não só traí, é verdade, como engravidei a minha cunhada, estou apaixonado por ela e larguei a minha esposa, estou vivendo com a cunhada. Como é que eu posso ser condenado a indenizar por uma paixão que eu tive? Vejo que não foi sem vergonhice, ele falou, não foi que eu tive uma aventura, eu me apaixonei perdidamente pela minha cunhada, era por mim. E nós resolvemos abandonar os nossos 2 cônjuges, estamos vivendo juntos, nós temos já um filho e vamos casar. Como é que eu posso ser penalizado por um exercício de afeição que eu tenho por ela? Eu vou pagar dano moral por isso? O que foi dito a ele? Ele falou, olha, não pela paixão, mas por ter comido o lanche antes do recreio. Ou seja, quem mandou trai antes de terminar o casamento, não é? Então, o que foi dito é que se ele tivesse aguardado um pouco mais, primeiro divorciado e depois se casado e depois mantido as relações extra-afetivas, aí sim, ele não haveria problema nenhum. Mas o fato de ele ter primeiro traído e ter vindo a público e ter colocado realmente a esposa dele numa situação de absoluta humilhação perante toda a família, vizinhança, todos souberam da briga, parou a viatura na casa dele, foram todos à polícia, ou seja, a situação social que se criou é que gerou essa indenização por dano moral. O adultério em si, nós brincamos na Câmara, é risco da atividade, ou seja, que em casa está sujeito. É artigo 927, parágrafo único do Código Civil. É um caso típico. O doutor concorda? Casamento é atividade de risco ou não? Então,
Crônica da Morte Anunciada, ele completa aqui. Mas, de qualquer modo, isso é interessante. É claro, no entanto, que certos comportamentos durante o casamento, que não são simples adultério, mas que expõem o outro a uma humilhação, ou outras situações que podem acontecer, que não são nem adultério e nem o pagamento do débito conjugal e nem a sevícia, podem sim gerar indenização por dano moral. E quais são as hipóteses mais comuns? Eu já vimos casos em tribunais em que há uma transmissão de doença venérea de um cônjuge a outro, ou seja, o sujeito, além de infiel, ele transmite uma doença venérea a outro cônjuge ou um vírus que pode levá-lo à morte. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, há uma indenização por dano, não propriamente pelo adultério em si, mas pelas consequências absolutamente danosas que o adultério provocou a outro cônjuge, inclusive a sua incolumidade física. Outra situação, a situação em que, além do adultério, a coisa vai além. É o caso em que já foi julgado pelos tribunais. A ministra Nancy Andrighi julgou um caso muito interessante, em que um dos cônjuges, ele omitiu deliberadamente a verdadeira paternidade biológica dos filhos gerados na constância do casamento. Ou seja, é a mulher que era casada, durante o casamento teve filhos, a presunção patereste, é claro, que prevaleceu, o marido foi lá, não teve dúvida, foi feito o reconhecimento, ou se não foi, ela registrou os filhos em nome dele, e depois descobriu que, na verdade, os filhos dele não eram dele, mas sim do amante dela. Nesse caso, foi dado sim um dano moral, não propriamente pelo adultério em si, mas pela situação absolutamente dolorosa e inadmissível e que viola sim um direito à personalidade de alguém, saber anos depois que aqueles filhos que eles têm como tal, na verdade, não são filhos dele, sim de um terceiro. Esse acórdão muito bem feito é o RESP 742147. 742147, sem dúvida, é um caso típico de dano moral nas relações matrimoniais, mas não só pelo simples adultério, mas por uma situação muito mais grave, por uma situação muito mais severa. Finalmente, o último ponto que me interessa abordar em relação à questão dos danos morais matrimoniais, para passarmos aos danos morais nas relações parentais, é a questão do terceiro cúmplice, não é? Ou seja, quem é réu nessa ação do dano moral quando há o adultério? Só o adúltero ou também o terceiro cúmplice, que é aquele que participa do adultério, embora não seja o cônjuge, que não seja, é o amante. Ele também é réu, ele é um litisconsorte necessário, passivo ou não. Essa questão foi muito debatida, chegou ao STJ, e há um precedente importante do Superior Tribunal de Justiça, que é o RESP 11.22.547. Repito, 11.22.547, relator o ministro Felipe Salomão. E o ministro Felipe Salomão, que é um ministro que tem ideias bastante avançadas, tem grandes acórdãos no STJ, nesse acórdão no 11.22.547, o ministro Luiz Felipe Salomão falou que o terceiro cúmplice não é condenado nessa ação, que quem viola um dever matrimonial é apenas o cônjuge. O terceiro cúmplice não tem dever de fidelidade, já que ele não é cônjuge, ele é apenas o amante, e por isso ele não pode ser réu numa ação indenizatória por dano moral. Essa posição tem razão de ser ou não? A meu ver, não. Com devido respeito, não. Eu normalmente não dou indenização em adultério, mas se tiver que dar, como aquele caso do cunhado, por exemplo, que eu dei efetivamente pela situação de absoluta vergonha porque passou a mulher, de vexame porque passou a esposa, me parece que o terceiro, também conhecedor da relação matrimonial de outrem, há um dever de terceiros de respeitarem as relações alheias. Nós chamamos isso, no direito contratual normal, de função social do contrato. O contrato produz efeitos intrapartes e produz efeitos ultrapartes, além das partes. Isso também vale para o casamento ou não? A meu ver, sim. Embora ele não tenha o dever matrimonial, ele tem o dever de não estimular o adultério, de não estimular o ilícito matrimonial alheio. Por isso, eu não concordo, com devido respeito, a essa posição do ministro Salomão. Entendo que se nós usamos isso nas relações contratuais normais, essa semana mesmo eu julguei um caso de posto de gasolina em que a distribuidora de petróleo dizia: tem uma concorrente que está estimulando os meus revendedores a trocarem de bandeira. Ela vende gasolina por fora para eles. E eu condenei, não o posto, mas condenei a concorrente que estimulava o inadimplemento alheio. Aqui é a mesma coisa. O Ricardão tem que pagar ou não? Sim, sim, sim. Ou seja, se ele estimula
o descumprimento do dever de fidelidade, em especial quando ele sabe que a pessoa é casada, tem conhecimento e mesmo assim age desse modo e ajuda a expor a pessoa ao vexame, à vergonha, a meu ver, ele também pode ser réu numa ação indenizatória. Ou seja, as relações hoje negociais e de família produzem efeitos não apenas entre as partes, mas produzem efeitos além das partes, sem dúvida nenhuma. Então me parece isso relevante. O que mais? Para encerrarmos a aula, vamos trabalhar com a questão dos danos morais nas relações parentais e, em especial, os danos à integridade psicofísica dos filhos, não é? Aqui a relação é completamente diferente da situação anterior ou das situações anteriores do noivado, do casamento e da união estável. E a razão disso é lógica. As relações entre pais e filhos, elas primeiro são permanentes, são perenes, ao contrário do casamento, ao contrário da união estável, que são temporárias, já que eu posso a qualquer tempo pedir o divórcio, posso a qualquer tempo terminar uma relação de natureza de união estável. Portanto, elas são primeiro perenes e segundo, elas não são simétricas. Há isonomia entre cônjuges, entre companheiros, mas não há isonomia entre pais e filhos. Entre pais e filhos medeia uma relação complexa que é o poder familiar, que envolve poderes, deveres, obediência, amparo, socorro, e por isso as relações não são simétricas, mas são assimétricas. Por isso é que, como os filhos, especialmente os filhos menores, eles são vulneráveis e têm uma relação assimétrica com os pais e dependem dos pais para a sua formação, para a sua criação, para o seu sustento. Aqui a situação é completamente diferente da situação dos danos morais nas relações conjugais. Lembrem que a família, nas relações parentais, teve uma grande evolução do século XIX, começo do século XX, em que a finalidade básica das relações entre pais e filhos era criar, era educar o filho para conviver em sociedade. E no final do século XX, a finalidade básica da família é um poder-dever que é posto no interesse do filho. Nós podemos dizer hoje que vigora o princípio não só do melhor interesse da criança, como vigora o princípio da proteção integral dos filhos menores. E é por isso que aqui o Estado interfere nessas relações entre pais e filhos, interfere e tutela, diz o que o pai tem que fazer, por uma simples razão. O Estado interfere e tutela porque o filho não pode fazê-lo por si. É a hipossuficiência, é a vulnerabilidade do filho que não pode se defender e que exige, portanto, que justifica a intervenção estatal. A ponderação aqui de interesses é diferente, não é liberdade versus sofrimento. Aqui a ponderação de interesses é completamente diferente, porque a própria lei confere aos pais o dever de proteção, de sustento, de educação, de criação dos filhos, de modo que a liberdade aqui não tem um valor relevante, não tem um valor apreciável. Vamos trabalhar inicialmente com a questão da indenização do dano sofrido pelo abandono do filho, não é? Que é uma questão talvez a mais candente, a mais atual que nós temos. O que se indeniza, mais uma vez, vamos lembrar, é o dano injusto, é o sofrimento que o filho teve, é o dano psicológico que ele teve por ser abandonado. Então, mais uma vez, vamos lembrar que na responsabilidade civil atual, eu olho menos para o autor do ato ilícito e olho mais para a vítima. Eu olho menos para como o ato ilícito foi praticado e olho mais para as consequências que a vítima sofreu por dano injusto que a vítima padeceu. Quem fala isso tem uma obra belíssima sobre isso. Quando eu li, eu falei, nossa, que coisa boa. É um italiano fantástico chamado Stefano Rodotà. E o Stefano Rodotà, quando ele trabalha com a responsabilidade civil, italiano fantástico, genial, ele diz que a responsabilidade civil também hoje ela é um elemento importante, um mecanismo importante para a tutela dos direitos fundamentais e da personalidade da pessoa. Então, isso é importante. O que mais? A jurisprudência, ela teve uma grande evolução sobre a indenização por dano moral por abandono afetivo. Nós podemos dizer que nós temos mais uma vez, duas grandes linhas de pensamento. E a primeira grande linha de pensamento é que não há indenização por dano afetivo. É a primeira grande linha de pensamento. Quais são os argumentos que justificam essa linha de pensamento? O primeiro argumento diz o seguinte, que a lei, ao disciplinar o poder familiar, ao regular o poder familiar, a própria lei prevê as sanções
às que está sujeito o pai que não os cumpre. E entre as sanções não se encontra a indenização, não se encontra a compensação pecuniária. As sanções previstas no Código Civil ao pai que não cumpre o poder familiar são de outra natureza. Ele tem o poder suspenso, ele perde o poder familiar e pode ser até condenado eventualmente na esfera penal, na esfera criminal. Mas não há uma sanção pecuniária e, portanto, na falta de sanção pecuniária expressamente prevista em lei, não haveria direito à indenização. O segundo argumento que dizem os defensores o que alegam os defensores dessa corrente, é que, além da falta de sanção específica prevista na lei, o amor e o afeto são espontâneos. Logo, se o amor e o afeto são espontâneos, eu não tenho como compelir alguém a gostar de outrem. Não tenho como compelir alguém a amar. E dizem as pessoas, dizem os defensores dessa tese, ao contrário. Se eu compelisse alguém a conviver, a ficar próximo de um filho que ele rejeita, a proximidade causaria mal maior do que o próprio afastamento. Isso porque haveria certamente uma relação carregada de ressentimento, de agressividade, ou seja, o pai jamais passaria ao filho um afeto que ele não tem. Esse é o segundo argumento. O terceiro argumento é que as relações afetivas não devem ser monetarizadas, ou seja, nem tudo que viola uma relação afetiva deve se converter em indenização. Dizem, o caminho não pode ser pagar a indenização. São os três grandes argumentos para os defensores da primeira corrente de que não há indenização por dano moral de abandono afetivo. Todo mundo conhece o acórdão paradigma dessa matéria. E o acórdão paradigma dessa matéria é um acórdão que recebeu, de um lado, aplausos, mas muito mais críticas do que aplausos, é o RESP 757-411. E o RESP 757-411, relator o ministro Fernando Gonçalves, hoje ele é muito criticado pelos autores de família, mas o ministro Fernando Gonçalves foi um grande ministro, um dos melhores ministros do STJ. Talvez esse acórdão, ele seguiu uma linha de pensamento que hoje não é a que prevalece, que sofreu muitas críticas, mas é um grande ministro. E o que ele diz, basicamente, é isso. Não há sanção prevista em lei e ninguém pode ser obrigado a amar outrem. Ou seja, ele diz que se ele condenasse o pai a pagar uma indenização, isso apenas contaminaria de vez as relações entre pai e filho. Aí sim é que o pai diria, já que eu paguei mesmo a indenização, agora é que não vou procurar meu filho. Ou seja, ou melhor, eu prefiro pagar do que conviver com ele. Por isso, diz ele que isso afetaria de forma definitiva as relações entre o pai e o filho. Então, esse é o pensamento do ministro Fernando Gonçalves, nesse recurso especial que foi um importante precedente e que foi seguido por outro, que foi o 514-350, o RESP 514350, relator o ministro Aldir Passarinho Filho, julgado já em 2009, e que também foi no mesmo sentido. Essa linha de pensamento fez escola. O Tribunal de São Paulo tem pelo menos umas 20 apelações julgando exatamente no mesmo sentido. A segunda corrente é a que defende, sim, a aplicação dos danos morais por abandono afetivo, que incidem os danos morais por abandono afetivo. E o primeiro grande argumento é que essa indenização não tem, obviamente, a finalidade de compelir o pai a cumprir os seus deveres, mas sim atende duas relevantes funções, ou seja, a função punitiva e a função dissuasória. Ou seja, a ideia é de que é claro que o amor é espontâneo, é claro que o amor ele não pode ser imposto, mas de qualquer modo, este comportamento do pai que abandona o filho é um comportamento ilícito e causa um dano severo ao filho, um dano emocional severo ao filho, um sofrimento intenso ao filho. E olhando pelo ângulo do filho e não pelo ângulo do pai, não por quem causou o ato ilícito, mas pelo padecimento que teve o ofendido, ou seja, pelo dano injusto, que é a grande ótica do direito civil atual, é que haveria sim o direito à indenização. Além disso, o que se argumenta, e com razão, é que essa indenização ela não está prevista realmente no capítulo de família, que trata do poder familiar, não tem um artigo específico ali dizendo que o pai deve indenizar o filho, mas ela está prevista sim no artigo 12 do Código Civil. Lembre que os artigos 11 e 12 do Código Civil, eles tratam dos direitos da personalidade. E ao tratar dos direitos da personalidade, eles dizem que os direitos da personalidade, eles admitem uma tutela preventiva e também uma tutela compensatória quando eles são violados. E, portanto,
Se o direito ao afeto, ao amor, à criação do filho pelo pai integra a sua personalidade, sem dúvida nenhuma, a violação do direito da personalidade dele geraria o direito à compensação, independentemente de regra específica lá no poder familiar, mas pegando de empréstimo as regras dos artigos 11, em especial do artigo 12 do Código Civil, que trata dos direitos da personalidade em geral. Então, isso é importante, porque o que dizem os defensores da corrente é que, entender o contrário, criaria uma situação absurda de deixar sem compensação uma violação a um dever jurídico que causa danos extrapatrimoniais à vítima, em completo desafio ao que dispõe os artigos 5º da Constituição e artigo 12 e seguintes do Código Civil. Dizem mais os defensores dessa corrente que destituir o pai do poder familiar seria um verdadeiro prêmio para ele, ou seja, ele não gosta mesmo do filho, às vezes é um filho que ele teve fora das relações matrimoniais, ele não quer ver esse filho. Se então agora dizer a ele, você vai perder o poder familiar, ele fala, oba, quando é que eu vou perder? Me ajuda. Ou seja, ele não tem qualquer caráter intimidativo em relação a ele. A grande mudança de rumo ocorreu, todo mundo sabe disso, naquele acórdão paradigmático da ministra Nancy Andrighi, que é o 1159-242. O RESP 1159-242 da ministra Nancy Andrighi mudou o rumo do STJ e parece que o STJ hoje segue de forma decidida essa segunda corrente. E o que diz a ministra Nancy Andrighi é o seguinte: ela corretamente diferenciou amor de cuidado. Ela falou amor espontâneo, efetivamente, mas não se confunde o amor que o pai deveria ter pelo filho, e que pode ter ou não, com o dever de cuidado como um valor jurídico em si. E por isso, ainda que eu não tenha um afeto espontâneo pelo meu filho, eu devo ter por ele um dever de cuidado, de criá-lo, de educá-lo, de formá-lo, de sustentá-lo. E esse dever de cuidado, que é o dever jurídico, ele sim, se violado, gera o dever de compensação por danos morais. Logo, ela distingue dois valores diferentes: amar, que é espontâneo, e cuidado, que é compulsório. Isso me parece relevante, é a pedra de toque do acórdão muito bem feito da ministra Nancy Andrighi. Ela completa também que é possível sim, no caso de abandono afetivo, haver a compensação por danos morais. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais com isso. Essa responsabilidade do pai, ela é objetiva ou é subjetiva? Depende de culpa ou independentemente de culpa, basta o dano injusto sofrido pelo filho e que haja uma situação de abandono, ou seja, a falta de contato entre pai e filho, para que haja o dever de indenizar. A meu ver, ela é subjetiva. Ou seja, ela é subjetiva porque é claro que se o pai demonstrar que ele realmente não conviveu com seu filho, não criou seu filho, não educou seu filho, mas por razões estranhas à sua vontade, por um fato não imputável a ele, não há direito à indenização. Qual é o caso clássico, hein? O caso clássico é o pai que sofre alienação parental, ou seja, a mãe, muitas vezes armada de um amor obsessivo pelo filho, afasta o pai de todas as maneiras, ou calunia o pai, ou cria fatos inverídicos sobre a figura do pai, o que faz com que pai e filho se afastem. É claro que teria sentido, nesse caso, condenar o pai por um ato do qual ele também é vítima. Outra situação que é frequente é a própria distância, muitas vezes física, que separa o pai do filho. Muitas vezes o pai vai trabalhar no exterior por absoluta necessidade, o emprego que ele tem, um emprego em outro lugar do mundo. Os grandes executivos hoje viajam o mundo inteiro, e essa distância entre pais e filhos, especialmente quando os pais são divorciados, às vezes naturalmente os afasta. É claro que hoje nós temos aí o Twitter, tem o sei lá o que, a rede social, tem mil situações que permitem que os pais se aproximem por outras vias dos filhos. Mas de qualquer modo, também esse fato não imputável ao pai pode levar ao afastamento da indenização. Logo, essa responsabilidade, ela é subjetiva e não objetiva. Um caso que é muito frequente é o abandono afetivo antes do reconhecimento. É possível ou não? E o caso mais comum, e que nós já julgamos, eu já julguei, acho que acredito que todos os juízes do tribunal já enfrentaram, é aquele caso em que o filho só propõe a ação investigatória de paternidade depois de uma certa idade, com 10, 15, 18, às vezes 20 anos. Mas reclama uma indenização por abandono afetivo pelo período anterior ao próprio reconhecimento, dizendo, embora não houvesse sentença reconhecendo a relação de parentesco, eu já era filho porque fui gerado por ele. E quando eu ia procurar meu pai na casa dele, dizendo que ele era meu pai, ele às vezes sabendo que era meu pai, ele me recebia no portão, me rejeitava, mandava embora, ele não me acolhia.
eu quero uma indenização pelo período pretérito ao reconhecimento. É possível ou não? Os acórdãos, na maioria dos casos, diz que não. E diz que não, porque enquanto não estabelecida a relação de parentesco, ou seja, dizendo ele é o pai, logo, se é o pai, está firmado isso, há uma decisão, criando esse estado jurídico de filho, embora filho natural ele já fosse, evidentemente, não há propriamente ainda que se falar no dever de criar, de educar, de formar e de pagar alimentos à pessoa. Seria mesmo que determinar alimentos retroativos anteriores à própria citação. Como ele não faz jus a alimentos retroativos anteriores à citação, obviamente vocês sabem que há uma súmula do STJ dizendo que os alimentos retroagem à citação na ação investigatória, seria uma forma de conseguir os alimentos em período pretérito desde o nascimento. Então, a meu ver, não parece ser o caso aqui. Que mais ainda nós temos relevante? Temos algumas questões que podem aparecer. Quais são os requisitos para que haja o famoso abandono afetivo? Não basta o abandono. Primeiro, que haja uma situação de abandono voluntário por parte do pai. Ou seja, ele se afastou voluntariamente do filho. Não há alienação parental, não há uma impossibilidade econômica ou física que impeça o pai de conviver com o filho. Portanto, que haja o abandono voluntário do pai em relação ao filho. E segundo, que desse abandono decorram sérios transtornos ao filho, ou seja, um sofrimento intenso ao filho. Às vezes pode haver abandono, mas não há o sofrimento. E não há o sofrimento porque alguém fez o papel de pai. Muitas vezes a mãe, ela acaba convivendo com outra pessoa e essa pessoa assume plenamente o papel do pai, cria, educa, sustenta, e muitas vezes a criança chama essa pessoa de pai, o tem como verdadeiro pai. Nesse caso, em tese, se não há o sofrimento psicológico, se não há a falta de criação, se não há o dano psicológico intenso, há o ato ilícito, mas não há o dano. E eu não tenho que compensar se dano não existiu. Portanto, é fundamental que haja um dano decorrente desse ato ilícito. A pergunta é, além do dano moral, eu poderia acumular essa indenização com danos materiais? É o caso do filho que sofreu barbaridade, tem um sério trauma de infância porque o pai não o acolhia. E ele diz o seguinte, ele diz, juiz, além do dano moral que eu pretendo, porque ele realmente não me criou, ele realmente não esteve presente nos momentos importantes, não me formou, eu quero danos materiais, em especial porque eu agora vou fazer análise, eu tenho um psicanalista e vou fazer análise pelo drama que eu tenho até o dia do Armagedon, ou seja, até o juízo final. E tem um trauma desse, não se livra do analista, jamais. Não é? Então, e eu quero que ele pague as minhas sessões de análise e mais a medicação que eu tenho que tomar, porque eu tenho um severo distúrbio emocional por conta disso. É possível analisar esses danos? Não. Sim, perfeitamente possível. Ou seja, eu posso acumular, não há dúvida nenhuma, os danos materiais com os danos morais. A terceira questão que me parece relevante é da prescrição. Qual é o prazo prescricional para que eu peça esse dano moral por abandono afetivo? É um ilícito aquiliano ou é um ilícito contratual? Essa é a grande questão. Se entender que é um ilícito contratual, há uma grande dúvida hoje, não é? E o STJ se debate, e graças a Deus aparentemente está mudando esse entendimento, que a prescrição do ilícito contratual é a prescrição ordinária de 10 anos e o ilícito aquiliano é de 3 anos, não é isso? Nesse caso, me parece que sem dúvida não há contrato entre pai e filho, que esse dever de zelo, de cuidado, deriva diretamente da lei. E se deriva diretamente da lei e não há relação negocial entre as partes, é claro que seria um ilícito extracontratual e, portanto, o prazo seria de 3 anos trienal e não decenal. A questão é, e o termo inicial? Qual é o termo inicial? É o início do abandono ou é a data em que o dano se consuma? É claro que é a data em que o dano se consuma, porque antes, se não havia dano, se não havia o trauma, é claro que não havia como pedir a indenização. A teoria da accionata, só pode correr prescrição quando há pretensão. Lembrem que é óbvio que não corre prescrição durante o poder familiar, portanto até os 18 é óbvio que não correrá o prazo prescricional. Eu cogito a prescrição dos 18 para frente. Mas às vezes esse prazo prescricional pode ser postergado, quando o dano psicológico causado pelo pai ao filho só se manifeste depois de 18, aos 20, aos 21, ele tem um comportamento, às vezes tem uma crise
entra em surto ou tem um problema qualquer e se constata que efetivamente isso tem sérias relações com o abandono que ele sofreu imotivado por parte do pai. Nesse caso, é claro que antes do dano não havia o que indenizar, e se não havia o que indenizar, é óbvio que não nasceu a pretensão e, portanto, não nasceu ali a prescrição. Então isso também é relevante. Que mais? A questão da competência. É vara de família ou é vara cível, não é? O que dizem os juízes? Os de família dizem que é cível, os cíveis dizem que é de família. A ideia não é meu, não é? Mas de qualquer modo, me parece que embora nós trabalhemos em especial nos danos morais conjugais, trabalhando com uma ideia de ilícito comum e não com uma ideia de ilícito matrimonial, o ideal é que juiz de família, que já trata daquela relação familiar, do divórcio, às vezes litigioso, quanto à partilha, quanto aos alimentos, quanto a outras questões, a guarda de filhos, que o juiz que já trata da questão de família também trate da questão de um ato ilícito que ocorreu na constância do casamento, embora não seja um ilícito meramente matrimonial. Eu sou simpático à ideia de que o juiz da família cuide de todas as questões, porque está muito mais inteirado da prova. A prova pode ser única, inclusive, para diversas questões que digam respeito a outras questões desse casal. Que mais? O rito. Dá para pedir isso, o dano moral nas relações conjugais, cumulativamente com o pedido de divórcio ou não? Em relação ao pedido de separação judicial, e aqueles que defendem que a separação judicial está viva e não morta, me parece que sim, até porque o rito da separação judicial, depois de contestatação, ela assume o rito ordinário, e não tem porquê dividir a ação, discutir na separação a culpa de alguém, e na outra ação separada, se houve agressão ou não, se houve sevícia ou não. Me parece que o ideal é que se discuta uma ação só e se faça uma prova única, até porque uma pode influir na outra. A questão é, e no divórcio? Vocês sabem que no divórcio não se discute culpa. O divórcio é motivado por essência. Por isso, teria sentido que num divórcio eu discutisse danos morais ou não. O inconveniente disso seria reintroduzir no divórcio exatamente aquilo que o divórcio não tem, que é a culpa. Nós demoramos aí quase um século para nos livrarmos da culpa nas relações afetivas matrimoniais, e vamos colocar a maldita culpa divórcio agora dentro do divórcio, não para discutir o divórcio em si, mas para discutir o dano moral. Me parece que nessa hipótese específica o ideal é que a ação indenizatória seja ajuizada fora da ação do divórcio, ou seja, separada da ação do divórcio, não embarace a ação do divórcio, porque o divórcio não tem nada a ver com isso, mas que corra também no juízo de família, porque foi um ato ilícito praticado na constância e em razão da relação matrimonial. O juiz de família é mais atento, ele é mais sensível a essas questões, não é uma briga comum de botequim, isso é uma briga à vida durante as relações familiares. Então, basicamente, meu tempo está esgotado, chegamos aos nossos 50 minutos, e é fundamentalmente isso que nós temos. Eu vou lembrar o seguinte: nós tratamos muito de danos morais por abandono afetivo, mas hoje nós cogitamos de danos morais não mais por abandono afetivo, mas por obsessão afetiva. É aquele pai, aquela mãe, que ele fica tão em cima do seu filho que acaba causando transtornos graves psicológicos a ele. O pai não abandona. O pai, ele está com seu filho, mora com o filho, mas é um pai extremamente severo, extremamente rigoroso, que pune em demasia seus filhos e causa traumas incontornáveis a ele. Bom, nós sabemos que quem já fez análise, a culpa é sempre do pai, quer ele seja bom ou ruim. Nós vamos lá para metade da análise é gasta para falar mal de quem? Do pai, 2/3 da esposa, e sobram 5 minutinhos para falar mal da gente mesmo, né? Porque nós não temos culpa de nada, não? O culpado é sempre o outro. Mas, de qualquer modo, me parece sim possível que aquele pai que não abandonou o filho, mas que, apesar de se manter em estreito contato com ele, provocou sérios traumas psicológicos no filho por uma formação inadequada, também responda por danos materiais e por danos morais. Há um precedente importante na Alemanha. Eu vi um precedente do tribunal alemão outro dia, interessante, em que a mãe, ela era tabagista e também consumia drogas durante a gravidez. E a criança, em razão disso, nasceu com sérios problemas, foi colocado sob a tutela ou guarda de uma tia
na tutela não, porque a mãe não morreu, sob guarda de uma tia, porque a mãe não tinha condições de cuidar, e a tia ajuizou, a criança ajuizou, representada pela tia, uma ação indenizatória contra a mãe pela falta de cuidados durante a gravidez, o que fizeram com que ela nascesse com uma série de problemas físicos e mentais, e a ação foi julgada procedente. Então vejam que isso é jurisprudência de ponta do tribunal alemão, mas que pode, em tese, ser aplicado aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores